Mercadinho. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercadinho da Bola Internacional. Pepe, tudo bem? Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite. O que você está fazendo nesse momento? Eu tô fazendo uma live, e você? Então, o que você está vendo agora, você que está aqui, é um corte da nossa live que a gente está fazendo aqui. Porque eu tô vendo muito o Edson Castro fazendo, baita amigo meu, gente boa pra cacete, né? Ele tá fazendo esse tipo de coisa, tá dando muito certo. Eu acho que a gente pode seguir o mesmo ritmo, copiar mesmo na cara larga. Então estamos copiando o Edson Castro, um beijo pra ele, né? O canal do Castrinho tá a recomendação aqui, vai lá que é muito bom. Muito bom, ele fala de vários Castrinho assuntos. bom é aquele da escolinha do professor Raimundo. O pequenininho! Morreu. É. Deve Mas ter morrido, o Castrinho tá vivo. Puta merda, será? Castrinho tá vivo. Pergunta o ChatGPT aí. Não, eu vou procurar no Google mesmo. Eu quero editor cor, bota embaixo do Castrinho da 34 anos, super bem vividos. Tá vivo, pô. Falei que tá vivo. Puta, eu matei o Castrinho, coitado. Pois é, mas vamos lá. Mercadinho da Bola Internacional, deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos lá. Vamos começar falando aqui do Alexander Trent Arnold, que está deixando o Liverpool de graça para ir até o Real Madrid, numa temporada que o Liverpool tá, cara, é campeão inglês, né? Vai ganhar o campeonato inglês, tá 12 pontos na frente, falta pouco para acabar, né? Só um desastre tira esse título do Liverpool. E o Liverpool, apesar de tudo isso, ele vive um ano atípico. Por quê? O Arnold tá para encerrar o contrato, o Van Dijk, que é o capitão do time, tá para encerrar o contrato, e o Salah também tá para encerrar o contrato. Então, 3 pilares e ídolos do clube estão para encerrar o contrato. Porém, a relação Arnold e torcedor do Liverpool é pior. E eu vou recomendar aqui o vídeo do Fred Caldeira, espetacular sobre esse assunto. Por que que o torcedor do Liverpool tá tão incomodado com o Arnold e não com os outros jogadores? Por causa o Salah desse também rompimento. eles não gostam muito não, porque toda renovação de contrato, o Salah dificulta aí a renovação. Sim, mas o Arnold tem um porém. Por quê? Porque, eu vou resumir, mas você vai lá no vídeo do Fred Caldeira depois e assiste, tá? O Arnold em si é mais incômodo, por quê? Porque o Arnold é um atleta formado no clube. E essa formação do clube, o que tange a Liverpool, tem toda a relação de você ser dali, é que você é uma pessoa especial, tá? Por quê? Liverpool é uma cidade que ela é meio que escanteada pela coroa inglesa. E alguns documentos que vazaram recentemente, desde a Margaret Thatcher, né, que era a primeira-ministra da Inglaterra, falando que deixa Liverpool acabar, deixa Liverpool passar por crise. A gente não precisa deles. Então, meio que existe um rompimento nessa relação política. Então, você ser formado ali, e as declarações que o Arnold deu recentemente, nos últimos anos, meu sonho é ser capitão desse clube, meu sonho é acabar minha carreira e ser conhecido por um jogador que vestiu uma mesma camisa a vida inteira e tal. Isso acabou criando uma relação meio estranha entre o torcedor do Liverpool e o torcedor e o atleta. E além disso, quando o Liverpool venceu sua última Premier League, era na época da pandemia, então a torcida não foi nem às ruas comemorar. Foi campeão sem comemorar. Então, eles estão vivendo um momento estranho, porque apesar da euforia pelo título, e sim, ganhar a Premier League para eles é tão importante, ou até mais, do que ganhar a Champions League, tá? Existe essa ruptura. Então, eles acham que, mesmo que seja um clube de outro lugar, de outro país, você tá traindo o que você viveu ali. Por exemplo, aconteceu com o McManaman, que saiu do Liverpool para ir para o Real Madrid, também atleta formado ali, e o Owen, que quando sai do Liverpool, bola de ouro, para ir para o Real Madrid, eles consideraram traição também. E o Owen ainda é pior, porque o Owen depois ele vai para o Manchester United também, que é o inimigo do Liverpool. Mas é impressionante como o Real Madrid tem se reforçado ao modo de contratação de não gastar, Madrid, né? Não gasta e só jogador espetacular. Obviamente não tá no melhor momento da carreira o Arnold, mas a gente pode falar de vários atletas assim, ó. O Rudiger foi contratado assim, o Alaba foi contratado assim, o Mbappé foi contratado assim. Vários jogadores chegaram ao Real Madrid foram contratados que tava acabando paga um pouquinho, vai, tipo Courtois. Sim, o Courtois paga o valor cheio, muito abaixo. Você paga um valor muito abaixo. O único que eles pagaram mesmo, tal, para uma baita transferência foi o Bellingham, desse elenco aí. Agora o Rodrigo, o Endrick, o Vinícius Júnior pagaram grande quantidade de dinheiro, mas para nível europeu não é nada. 45 milhões de euros por um atleta de alto nível, para eles não é nada, é um valor barato. Então, é um modus operandi. E assim, cara,
o Real Madrid e fala, pô, você quer jogar no maior clube do mundo? Você gostaria? A gente ganha Champions todo ano, parça. Então, você quer vir pra cá? é igual o ator do Super-Homem lá. Não, foi ele. Ah, eu chego O na novo, mulher... o Corey Sweat? Não, velho, o Henry Cavill. Henry Cavill? Ah, tá, o Henrique. Eu chego na mulher e convido ela pra sair, eu nunca tomei um fora. Porra, se você é o Real Madrid, você vai chegar num jogador, você quer vir pra cá? Quero, uai. Pô, não quero. Eu tô no 15 de já, eu quero vir pro Real Madrid, não quero. Não, dinheiro pra quê? Aí, Então tem essa ruptura, tá? É por isso que Aí tem é fácil, mais né? do que os outros jogadores, mais do que o Van Dijk, do que o Salah, que também existe um incômodo, mas é diferente porque eles não são formados pela cidade, entendeu? Eles não são cidadãos da cidade, né? Ruptura. É um baita lugar. Mas é um termo bom. É um baita A sua termo. defesa. É um E termo. você percebe que é uma quebra, ruptura. É. Mas tem palavras que eu abraço um momento a mais que outros, é normal. Mas é uma palavra útil. E eu gosto também de substância. Eu gosto de falar substância também. É o baita palavra Não, também pra falar. baita filme bosta. Não, mas não pelo filme, né? Eu nem Não, vi o mas tô filme. falando do filme. Ah, o filme nem vi o ruim. filme. Tá. Mas Ruptura é uma baita Perde série. seu tempo. Baita série. Tô chegando no... Tô no meio da segunda temporada. Mas é uma baita série, hein? É meio maluca, né? Mas continuando aqui, falando do Liverpool também, informações aí do Todo Ficharres, do Gol.com, tá certo? Do Fabrício Romano, tudo misturado aqui. Mas vamos lá, o Liverpool tem interesse em 2 jogadores. Um deles é o Takefusa Kubo, jogador do Real Sociedad, né? E o valor seria até baixo, cara, 40 milhões de euros para trazer. O Kubo joga na posição... Não tem mais nada dele? O Real tem a cláusula de recompra, Só. que é nesse valor, 40 milhões de euros. Só que, cara, você vai tirar o Rodrigo e botar o Kubo, é complicado, né? É a mesma posição, tem o Arda Güler, esses caras são... Brian Dias... O tamanho da cabeça do Kubo, rapaz. O Kubo tem uma... Ele parece um Minecraft, né? A cabeça Nossa, é um a cubo, cabeça dele é... É um cubo. Pra cima, velho. E ele tem uma testona, a cabeça dele é meio estranha. Mas enfim, baita jogador, muito bom, tá jogando fino, joga muito bom. Esse cara é muito bom de bola, tá? E o Kubo é visto pelo staff do Liverpool, né? Pela empresa que gera o Liverpool, como um possível substituto do Salah, né? Muito jovem, 23 anos e tal. Chegaria ali e 40 milhões de euros para um clube do padrão do Liverpool é barato, bicho. Do tamanho do Liverpool? Não é o Palmeiras comprando um jogador, é o Liverpool. Hoje o Palmeiras comprando alguém por 40 milhões de reais hoje não é caro. É isso. Você tem que pensar que lá eles arrecadam, a arrecadação de um time inglês é o valor dali, então não é muita coisa para eles. Exato. Então, pode acontecer. O outro nome da lista do Liverpool é o Matheus Cunha. O Arne Slot gosta muito dele, porque é um cara que pode jogar como um falso 9, né? E, pô, ele é melhor que o Darwin Núñez, na visão do Liverpool, né? Então ele pode ser um cara ali para essa função, o Darwin Núñez ser negociado. E a multa, o Matheus Cunha renovou o contrato dele com o Wolverhampton e colocou uma cláusula de saída ali de 67 milhões de libras, 67 milhões de euros. Que também é um valor alto, mas para padrão de Premier League é um valor bem possível, tá? Só para você ter ideia, gente, você fala, pô, não é caro? É caro, mas o Darwin Núñez foi comprado por 90 milhões de euros pelo Liverpool. Exatamente. 67 pelo Matheus Cunha é barganha, entende? E o Matheus Cunha tá jogando muito bem no Wolverhampton. Tudo bem, o time é fraco e tal, mas ele tá jogando bem lá. Tá certo? Então pode ser um cara... É que o Matheus Cunha, ele meio que vai se assemelhar, gente, ao que o Firmino fazia no Liverpool. É aquele falso 9, o cara que sai para construir pros pontas aparecerem e tal. Dentro do que o Liverpool joga, né, tendo o Salah ainda como um artilheiro e tal, é um jeito que eles gostam de jogar, né? Esse 9 ser um cara móvel, não ser um pivô, por exemplo, né? E o Salah tem a oferta do Al Hilal na mesa agora. O Al Hilal quer o Salah para jogar o Mundial já. Não é de hoje, né? Já não é de hoje. Salário de 200 milhões de euros por temporada. Pode ser que aconteça, né? O Salah pode ser que aconteça ele jogar no Al Hilal. Até porque, cara, acho que se ele encerra a passagem dele no Liverpool com título de Champions, com duas Premier League... Ah, tá. Não, ele já foi campeão de Champions antes. Não, pensei que você ia falar... Né? Com título de Champions... 2 Premier League no currículo, artilharia do século, e o caramba, pô, ele sai como um baita ídolo da torcida, e antes ainda mais saindo para um cenário que não é mais não é para nenhum clube europeu ali para disputar contra. E ele tentou, ainda existe a chance de renovar o contrato, ele ainda tenta e tal, mas assim,
ele sai com uma história muito escrita antes de um possível descenso na carreira, tecnicamente falando, né? Que pode acontecer, gente. Ele tem 33 anos, né? A tendência é que ele passe a jogar menos do que ele joga atualmente, tá? É só isso. Não é que ele vai piorar, ele pode continuar no mesmo nível, mas a tendência é essa, tá certo? Outra coisa, seguindo aqui o nosso mercadinho internacional, o Antony. Vamos falar do Antony, porque o Antony tá jogando muita bola no Betis, né? O Isco, inclusive, você viu o que ele falou? Renasceu. Você viu o que o Isco falou? O quê? Deu uma de Palmeiras. Vamos fazer uma vaquinha para segurar o Antony no Betis para a próxima temporada, né? Mas é aquilo que a gente falou, às vezes num novo ambiente, o cara que tava se sentindo mal, né? Ainda mais no United, que ninguém dá certo. E a gente sabe que, pô, todo mundo brinca. Ah, o Antony gira, mas, pô, ele saiu jogando muito no Ajax. Na seleção brasileira também não foi mal, né? Então, é um Antony, cara de qualidade. Editor Corno, bota a imagem do Antony Garotinho saindo de ambulância, tentando levantar na maca. Eu quero imagens da tela. Depois de mais de 2 horas de impasse, o ex-governador Antony Garotinho deixa o hospital e é colocado numa ambulância do SAMU. Nesse vídeo, Garotinho aparece numa maca. Ele reluta, mas é contido pelos agentes da Polícia Federal. É isso, o cara dá a volta por cima. Jogar bola ele sabe, né? Está dando a volta por cima, né? Então é isso. Mas enfim, o Rubem Amorim, inclusive, foi perguntado, técnico do Manchester United, sobre o Antony. Ele falou assim, ó, eu não vou falar de nenhum jogador que não tá no elenco hoje. Então tudo que for passar por atletas que estão emprestados e possibilidade de retorno, a gente só fala a partir do final da temporada. Agora eu não falo. Mas o Milan também aparece como um candidato a querer contratar o Antony, pelo que eu vi no mercado do futebol europeu. E acho que é uma baita possibilidade, porque é um time que continua ali é um time gigantesco, mas no histórico recente é um time que fica ali, né, meio que em segundo escalão do futebol italiano, né? O Milan não briga por título todo ano, mas a Inter briga. O Milan não. Então, assim, talvez seja um clube que possa ser um caminho legal para o Antony. Como foi para o Brahim Dias, por exemplo, quando ele estava lá no Milan, sendo camisa 10. Pode ser um interessante, né, Pepe? O que você acha? Eu acho que é isso aí mesmo. Toca o barco aí. Antony. Vem pro Peixão. Eu acredito em você. Vem jogar com o Messi e com o Neymar. Vamos falar de Atlético de Madrid também, porque tem algumas informações, né? O Atlético de Madrid tem interesse em alguns atletas. Vamos lá para os nomes. Primeiro deles, Jack Grealish. Está na lista do Atlético de Madrid para reforços para a próxima temporada. E o que se diz por aí é que o Manchester City quer 30 milhões de euros pelo Grealish. O que você acha? Grana, de Jack Grealish. Aí acho que o valor ainda dá. Por mais que eu acho que ele surgiu... 29 anos. E não correspondeu tanto à expectativa, mas ainda é um bom jogador. Quanto que é? Eu acho que ele não correspondeu ao valor, cara. 100 milhões de euros. Exato. Sempre que o Você jogador... lembra quando falava que ele era melhor que o Neymar? O povo no Twitter? Não tem como. Tipo, o Vitor Roque chega no Palmeiras, o jogador mais caro. Não tem como você não ser cobrado. Às vezes o cara até desempenha, mas não o que você esperava pelo valor que foi pago. Acho bom jogador, mas nada perto. Pra mim ele é superestimado demais, cara. Mas é um bom jogador. Ele jogava mais bola pra mim no Aston Villa do que ele jogando no Manchester City. Como camisa 10, tá? Como camisa 10 eu acho que ele era mais. Mas, continuando... O Atlético de Madrid também tem interesse no goleiro Unai Simón, goleiro do Atlético Bilbao, goleiro da seleção espanhola. Peraí. Pedido. Novo quadro. O pedido do inscrito. Vai. Sim. Aê, Cassino! Acabou de estrear esse quadro. Isso aí. Muito obrigado. Eita, aí. só pode botar 5 segundos, senão a gente toma flag de conteúdo. Não, só bota a foto, não precisa pôr a música, não. Ou antes de tocar a música mesmo, bota aí. Isso, só bota ele gritando só, tá bom. Ciro! Can't get over! Muito bom. Enfim, o Unai Simón é o goleiro no nome da lista aí, do Atlético de Madrid, porque eles veem o Oblak já num processo de queda, né? Tem se machucado mais vezes, tem perdido mais jogos, apesar de ser um baita goleiro ainda. Para mim, ainda top 5 do mundo aí, o Oblak é um goleiraço. Mas eles olham o Unai Simón como uma possibilidade. E o Atlético de Bilbao quer por volta de 50 milhões de euros pelo goleiro, que tem 27 anos. Baita goleiro, cara, o Unai Simón, goleiraço também, tá? E o outro nome na lista do Atlético de Madrid, Pepe,
é do brasileiro Andrei Santos, que tá fazendo uma super temporada, bicho, lá com a camisa do Estrasburgo, né? Ele tem 11 gols e 3 assistências, sendo um volante, em 38 jogos nessa temporada. Aí é interessante você pegar o moleque e emprestar para ter rodagem. Não adianta você deixar lá, você não vai aproveitar, vai deixar ele ali nos times de base. Não, bota para jogar, bota para ganhar rodagem, ganhar casca. E aí vai se destacar. Vai ter os caras que nem o Renier, que não vai dar em nada mesmo você mandando para rodar, mas um ou outro vai. Eu acho que é muito mais personalidade do que futebol em si, porque o Renier jogava, né? O cara não vai desaprender a jogar bola, é muito mais personalidade. Às vezes o cara não se adapta a estar num país diferente, não conhece ninguém, e é difícil, né? É. E dizem que o Chelsea aceita 45 milhões de euros pela contratação do Andrei Santos. Que o Andrei quer na próxima temporada jogar num time melhor, num time que dispute coisas, né? Ele tem 20 anos, ainda é muito jovem, mas imagina, o Andrei Santos num Atlético de Madrid já passa a ser um jogador mais visto pela seleção. Sim. E, troca no final assim, tem a temporada toda para conquistar uma vaga para ir para a Copa do Mundo. E eu acho que é uma chance real. Até porque a temporada dele nessa temporada é muito boa, né? Então, é uma possibilidade. E falando de City, como a gente citou, o Kevin De Bruyne anunciou sua saída, né? Sua ruptura, não, a saída dele ao final da temporada. Ruptura de contrato, exato. Tá vendo? Vou espirrar. Você achou? Rateia meu espirro. Esse cara não sei não, hein? Esse aí queima, hein, meu? Esse queima, bicho. Mas vamos lá, continuando. O De Bruyne falou, né? Agradeceu, sai do Manchester City com 5 títulos de Premier League, Liga dos Campeões no currículo, é um dos maiores ídolos da história do clube, né? Então tá saindo agora. A tendência é que ele vá pro futebol da Arábia Saudita. Ele já falou, né, que tem vontade de ganhar dinheiro, como se ele tivesse ganhado pouco, né? Mas que ele iria para lá para ganhar muito dinheiro mesmo. Eu acho que é um caminho completamente natural. Mas, dito isso, fica aqui o pedido. De Bruyne, vem pro Peixão, meu irmão. Vem jogar com o Messi, com o Neymar. Vem jogar com o Márcio, né? Podia jogar o Márcio. Tô achando que ele vai cair no Al-Nassr da vida, viu? Também acho. Vou jogar Cristiano Ronaldo, pode ser, né? Porque tem que dar uma levantada, porque o time do Cristiano é muito ruim, bicho. Próxima vontade que eu espirrar, vou espirrar que nem macho, pra vocês verem como é que é um macho espirrando. Vou espirrar que nem macho, meu. Espirro entrega. Desrespeita a minha história, rapaz. Vocês são uns bandos de safados. Já comi esse cara aí que você espirra aí, Obrigado aí, rapaz. Respeite. Mas vamos lá, continuando. O mercadinho internacional. O Sandro Tonali, Pepe. Sandro Tonali interessa a Juventus. Esse é muito bom jogador. Interessa a Juventus. Ele cumpriu uma suspensão aí por apostas, né? Não porque ele fez esquema, é porque ele apostava e não pode. Eu vou apostar no Newcastle pra ganhar, e não pode, né? Aí tomou uma suspensão de 10 meses. Mas ele tem interesse a Juventus, tá certo? A Juventus sabe que o Tonali foi contratado por uma boa quantia de dinheiro lá quando tirou ele do Milan, né? O Newcastle pagou 70 milhões de euros pelo Tonali, só que a Juventus oferece um dinheiro mais o passe do Douglas Luiz ou do Vlahovic. Um dinheiro, R$1, né? Mas uma grana, mais o passe do Douglas Luiz ou do Vlahovic para o Newcastle, para contratar o Tonali. Aí eu pensei, na Inglaterra, o Douglas Luiz jogou muito bem no Aston Villa, eu acho que pode ser um bom reforço também, você ganhar uma grana para poder investir em outras posições que você quer por causa do fair play financeiro, talvez o Newcastle acabe fazendo esse tipo de negócio. O que você acha? Interessante, acho que é um bom negócio. Mas o Tonali é muito bom, cara. Baita jogador, mano. Baita jogador mesmo. E o Newcastle também quer a contratação do Mohamed Kudus, jogador do West Ham e de Gana, né? Bom jogador também, esse aí eu gosto, hein? Bom. Só que ele é melhor que o Neymar. Ele falou que era melhor que o Neymar, mas ele é bom mesmo, joga muita bola esse cara. Ele tá jogando no West Ham. Jogador, pô. Eu acho ele mais jogador no West Ham do que o Paquetá, pra falar a verdade, viu? Mas assim, gosto bastante dele, eu acho que seria uma baita contratação pro Newcastle, até pensando pela posição, porque é na posição que o Almirão jogava ali, né? Não falaram o valor. Se meia pelo lado direito. O quê? Falaram o valor, não? Possível valor? Não, foi 90 milhões de euros pra tirar ele do West Ham. Rapaz, é grana, hein? 83 milhões de libras. É dinheiro, né? E a Inter de Milão, Pepe, a informação do Léo Bertozzi da Gazeta dello Sport. A Inter de Milão quer contratar o brasileiro Luiz Henrique. Não o que estava no Botafogo. Isso aí serve até para o editor corno, ficar esperto. O Luiz Henrique, que já jogou no Botafogo, mas que neste momento está no Olympique de Marcela. Quer quebrar? Espirro de macho. E aí?
Esse foi um pouquinho mais másculo. Um pouquinho mais? Vou fazer o normal Não, agora. mas foi top. Sim. Esse aí... Ih, tô com acesso. Isso aí... Esse aí é pra ouvir seu pagode da Glória Groove ao fundo, viu? Tá difícil. Mas o Olympique de Marseille fala que quer 35 milhões de euros pela contratação do brasileiro Luiz Henrique. Lembrando, não é o do Botafogo da última temporada. Onde que ele tá, pro editor? Olympique de Marseille. Pô, Da França. Luiz Henrique e Olympique de Marseille, pelo amor de Deus, hein? É fácil de achar, né? É fácil. Mas o editor corno tem dessas, ele gosta de errar. Ele vai coisa escrever fácil. Luiz Henrique e Olympique de Marseille, vai aparecer 15 do mesmo cara e um Que é o Luiz Henrique que tava no meio de Botafogo. todos, ele vai pegar isso. Aí ele bota o Luiz Henrique que tava no Botafogo. Esse é o editor corno que a gente traz aqui pra você, tá certo? Mas essa é a informação do mercadinho da bola internacional. Eu quero saber a sua. Diz aí nos comentários o que você acha. Faz o cocô, você tá vendo um corte da nossa live que acontece, está acontecendo nessa sexta-feira. Acho que é um horário legal pra gente falar, sexta-feira de noite, né, Exatamente. Beto? Por volta das Exatamente. 8 da noite, pra gente fazer. Ou mais cedo, conteúdo aqui. Hoje aqui. eu fui pro Gold, mas podia ter sido mais cedo. Hoje você tava de férias no Gold? É.